Ministro Carmen, exatamente assim como no primeiro dia, quando votei, eu ressaltei a questão das Forças Armadas, que as Forças Armadas, e principalmente 2 dos 3 comandantes, honraram a farda que vestiam. Isso vale, como Vossa Excelência disse, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, que combatia diuturnamente esses grupos que tentaram se apoderar do Estado. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude à eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com 2 objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes, calar o Poder Judiciário para acabar com o sistema de freios e contrapesos, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, e se perpetuar no poder independentemente de eleições. Essa organização criminosa, e esse é o sentido do meu à parte, ministra Carmen, fortemente armada, e já foi reconhecido aqui, já a maioria nesse sentido da condenação de 2 réus, o colaborador Mauro Cid e o general Braga Neto, em virtude do planejamento Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 2022, onde havia forte armamento, então, a grave violência, a utilização de armas para violência, os autos demonstram, e grave ameaça. E era uma instituição permanente que caracteriza a organização criminosa, e como toda organização criminosa, ela tem uma finalidade. Mas, por óbvio, ela, para atingir essa finalidade, ela pratica crimes. O chat está pedindo, bota o nariz de palhaço, e eu botei o nariz de palhaço mesmo. Parece uma palhaçada. Uma das falas do ministro Alexandre de Moraes, que parece que é um consórcio de respostas, é um voto compartilhado. É a Carmen Lúcia, é o ministro Flávio Dino, agora o ministro Alexandre de Moraes. Em qualquer momento passa o microfone para Gilmar Mendes também falar. Só falta essa. Aí ele menciona, o que buscava o bolsonarismo, o Bolsonaro, era jogar o povo contra o judiciário. Não, senhor Alexandre de Moraes, com todo respeito, como disse o Suano, e com pouco respeito que se impõe pelas falas de vocês estão jogando o povo contra o judiciário, porque essa narrativa não cola para nada. Quando mencionam sobre uma organização criminosa que estava preparada para ir e detonar o patrimônio, eu me pergunto, 2017 foi o quê? Porque teve 900 ônibus, 30 mil pessoas organizadas por um tal de Boulos, que queimaram 3 ministérios, depredaram patrimônios, incendiaram questões dentro do Congresso, feriram trabalhadores do Congresso, mas aí, segundo o ministro Flávio Dino, foi uma manifestação política. Essas atitudes, esses comentários são os que jogam o povo contra o judiciário. Não é Bolsonaro, são as suas ações. As ações de uma configuração que mostra cada dia mais, e que bom que o Fux botou ontem, mostra que está tudo arrumadinho para sentenciar pessoas que têm que ser caladas. Ontem, professor Suano, André, Juliana e Luiz Arthur, me surpreendeu quando o ministro Zanin deu um intervalo de 10 minutos e todo mundo saiu, que estava atrás, que eu me perguntar, o que eles fazem atrás dos ministros? Saíram correndo para afastar a cadeira. É isso. Sim. Tem gente que, humilhada, para afastar a cadeira, um ministro, não conseguem afastar a cadeira, ele sozinho. Ganham 6, 7 mil reais para isso. Ganham bem. Não, que ganhem e devem ter insalubridade, provavelmente. Devem cobrar por insalubridade. Mas muito oportuno o pedido do chat, e por isso acatei, coloca o nariz de palhaço. Está nos tratando de palhaço. Juliana, teu comentário sobre o que nós vimos até agora do voto compartilhado. Estão dando risada, estão trocando ideias. O voto deveria ser de uma pessoa. Carmen Lúcia emite o seu voto. A gente depois critica, parabeniza, comenta, analisa. Mas o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo agora no voto de Carmen Lúcia? Por isso foi esperto o Fux.
e pediu, não quero que ninguém me interrompa. Porque era uma palhaçada como essa, Juliana. É uma palhaçada. A gente está vendo esse circo montado, enfim, eles pensam que nós somos os palhaços, mas palhaços são eles, né? Imagina a Carmen Lúcia falando que desacreditar das urnas faz parte do golpe. Gente do céu, questionar qualquer coisa faz parte de um Estado democrático, deveria ser assim. Eu falo mais, eu hoje em dia, dado tudo que eu estou vendo com esse desgoverno e essa turma que está no STF, eu questiono as urnas cada vez mais. Aí o quê? Vai me chamar de golpista também? É uma loucura. Assim, mas eu confesso, vocês sabem que eu estava esperando exatamente isso. Estava esperando que essa turma ia tentar, de alguma maneira, responder ao Fux. Tentar, né? Porque contra fatos não tem argumentos. Uma das coisas mais bonitas ontem foi que o Fux usou casos que aconteceram na história do Brasil, né? Para provar cada point dele. Eles não têm argumentos, então vai ser essa ladainha aí, essa retórica barata. Um jogral. O voto virou um jogral. É isso. Sim, não, mas parecesse que a Carmen Lúcia está dizendo, por favor, me ajuda, me tira dessa, deixa eu respirar. Luiz Arthur. Segré, eu que não sou do meio jurídico, eu fico angustiado. Por quê? Porque eu estou vendo os ministros tentarem provar o que é impossível de ser provado. Mas eu não queria entrar neste mérito, se há provas para condenar ou não, porque o processo é nulo. Então eu que sou um leigo no mundo jurídico, eu fico angustiado. Porque se o processo é nulo, por que eles estão perdendo tempo falando de possíveis provas? Se é tudo nulo. E aí eu estou muito curioso, o Segré, não que eu tenha alguma esperança que o Zanin vai fazer algo diferente, mas é que o Zanin era o advogado do Lula. E ele questionou diversas vezes, na época do julgamento da Lava Jato, justamente o que o Fux falou ontem. Então eu quero ver no voto do Zanin se ele vai contradizer o advogado Zanin. Porque tudo que ele reclamou lá atrás em relação ao Lula, ontem o Fux reforçou em relação a esse julgamento. Então ele vai ignorar o que ele reclamou lá atrás, que não havia direito para defesa, de que os prazos não foram respeitados, uma série de coisas que o Zanin reclamou. E vamos lembrar que no caso do Lula ele foi descondenado pelo simples fato de que o Supremo decidiu que a vara correta não era em Curitiba, era em Brasília. E agora, o que a gente está falando é muito mais grave, de que não é no Supremo, é na primeira instância. Então está tudo errado. Então, sinceramente, Segré, isso é um circo. Na verdade, circo é uma falta de respeito com o circo, né? O circo merece respeito, as pessoas que trabalham no circo são sérias, fazem a gente rir. Isso eu não sei nem definir o que é, Segré.